Então, vamos falar de depressão. Mas o que tem a ver a depressão? Outro dia eu dei, né, live de demência, Alzheimer. Eu falei da comunicação, né, entre um neurônio e outro. Lembra que eu falei que entre um neurônio e outro tem um espaço que é a fenda sinapses, e que os neurônios se comunicam entre si através dessas sinapses, que a membrana do pré-neurônio se despolariza, abrindo canais de cálcio, né? Aí o cálcio entra nas células e leva vesículas que contêm esses neurotransmissores até esse espaço, até a fenda sináptica. E esses neurotransmissores são liberados, se ligam na membrana pós-sináptica, ou seja, no neurônio que vem após, né? Tem um antes, um depois, tem o espaço, e que se vai se despolarizar e continuar o impulso elétrico, né? Então, essas células, como eu já havia falado, elas precisam de energia, de hidratação, né? Então, mas o resto das células tem núcleos, tem organelas que precisam de minerais, precisam de água para fazer energia. E também eles têm uma voltagem, né? Então, a voltagem das células é entre 40 e 90 milivolts, tá? Tudo tem voltagem. Por isso que a gente faz eletrocardiograma, eletroencefalograma. E quando uma célula começa a adoecer, ela sai dessa voltagem. Então, de 40, 50, 60, 90 milivolts, ela vai para 120 milivolts. E quanto maior, maior o crescimento tumoral. Então, se ela já está com 120 milivolts, já está tendo um crescimento tumoral. Quando chega a 20 milivolts, já é célula cancerígena. Então, ela pode aumentar ou diminuir muito. Ela não está entre 40 e 90 milivolts, tá? Ou ela está muito a mais, ou está muito a menos. E, né, para as células do cérebro funcionar bem e produzir esses neurotransmissores, a serotonina, que 90% dela é produzida do intestino, mas o cérebro também produz, né? Dopamina, GABA, adrenalina, noradrenalina, endorfinas, glutamina, o seu organismo tem que estar muito bem nutrido, desintoxicado e hidratado, tá? Por isso que no protocolo IDF nós fazemos o quê? Limpamos o intestino, já começa pelo intestino, porque o intestino é o órgão principal para se ter uma boa saúde, não só a saúde física, a saúde mental e a saúde emocional. Por quê? Porque se não acontecer isso, se seu intestino tiver com uma inflamação, com uma desbiose, né, com um desequilíbrio bacteriano, aí vem as depressões, vem a ansiedade, vem o TDAH, porque é o déficit de atenção e hiperatividade. A ansiedade está extremamente ligada à depressão. Então, tem pessoas que têm uma ansiedade tão exacerbada que caem na depressão. Né? E, geralmente, as depressões são por falta de dopamina e por falta de serotonina. Tá? E a ansiedade é por aumento do cortisol. Mas muito cortisol leva a inflamações também. Muito cortisol, a adrenal se estimula muito e causa hipermeabilidade intestinal. Ou seja, cortisol baixo é ruim, cortisol alto também é ruim. Cortisol alto inflama o intestino e vice-versa, tá? O intestino inflamado aumenta cortisol também. Então tá tudo ligado. A baixa de conexão dos neurônios não produz os neurotransmissores do bem-estar. Por exemplo, a serotonina. A serotonina, ela é um neurotransmissor do bem-estar, mas ela em excesso, ela é marcador inflamatório. Não é só o intestino também que produz serotonina. Pode vir, as plaquetas podem produzir serotonina. E serotonina alta, que vem das plaquetas, é sinal de inflamação, tá? Então, a serotonina está ligada ao sistema límbico e ligada também à irritabilidade, resposta a ataques. Quando você tem baixa serotonina, você fica mais irritável. Então, de repente, vocês maridos, né, não pensem que sua esposa é ruim, que ela é louca. Talvez ela esteja com baixa serotonina e por isso que ela se irrita tanto. Tudo bem que você deixa a toalha molhada em cima da cama, não dá descarga, faz xixi lá na privada, mas, né,
Se a mulher tiver com uma alta serotonina, ela até releva, né? Ai, meu bem, eu vou tirar essa toalha e pendurar. É no começo do casamento, né? Porque ninguém é obrigado a aguentar isso a vida inteira. Mas quando ela está bem humorada, com a serotonina lá no alto, ela releva muita coisa. Agora, se tiver baixa serotonina, ela já pede o divórcio na lua de mel mesmo, tá? Ela não vai aguentar a vida inteira você fazendo essas coisas. E o homem também, tá? O homem também pode ter baixa serotonina e ser aquele homem que chega já chutando tudo, chutando gato, cachorro, quando chega em casa. Então, muitas vezes você culpa o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua filha, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, mas a culpa não são deles, são dos neurotransmissores que estão embaixo. E quem tem essa baixa serotonina também tem maior sensibilidade a críticas, né? Então a pessoa fala, ai, o vermelho combina mais com você, e você está de amarelo, já foi uma crítica. Aquela pessoa não serve mais. Não serve mais para ter amizade com você, porque ela já te criticou, né? Então, qualquer observação que alguém faça, você tem baixa serotonina, você já manda para as cucuias a pessoa, não quer mais ver a cara dela. Então, e também a serotonina regula a sensação de ansiedade, percepção de dor e medo. Tá? Então tá tudo ligado. Dor, medo, né? Aquelas pessoas que têm medo de tudo, tem medo até de sair na rua, né? Tem a síndrome do pânico, por exemplo, né? Tem bastante a ver também com baixa de serotonina. E a noradrenalina, que é uma monoamina, é uma catecolamina também produzida pelo adrenal, só que na medula adrenal, na parte da medula adrenal, não na parte do córtex adrenal, que o córtex adrenal produz o cortisol, né? E na parte da medula, ela produz a noradrenalina, epinefrina, né? A adrenalina, norepinefrina, e está mais ligada à energia e à dor física, né? Quem tem baixa noradrenalina também tem mais dores. Então, também tudo isso dá distúrbios. E também quem tem hiperatividade tem muita adrenalina, né? Está muito ativo. Mas às vezes, ao mesmo tempo, tem baixa serotonina. Por isso que é déficit de atenção e hiperatividade. Os receptores glutamatérgicos estão muito ativados, né? Receptor de glutamato é excitatório, o GABA é inibitório. A dopamina, quem não toma decisão na vida, aquela pessoa, bom, eu não sei se vai, se fica, se dorme, se levanta, né? Se eu saio, se fico, se eu vou, se vou, se eu vou, se foi. Tá? Essa pessoa tem pouca dopamina, tá? Não tem poder de decisão. E é um hormônio, um neurotransmissor ligada à recompensa, à euforia, ao prazer, né? Aos prazeres. Então, quem tem uma boa produção de dopamina, tá bem. Quem tem baixa produção de dopamina tem aquela coisa, não tem prazer pela vida, né? Tem aquelas depressões, aquela tristeza. Embora a tristeza não é depressão, tá? Você pode ficar triste porque algum ente querido seu morreu, e aí essa tristeza com o tempo vai passar. Agora, se ela se perpetua, aí já começa a virar uma depressão, tá? Então não confunda tristeza com depressão. E como eu estava falando, né? Dessas doenças neurodegenerativas, tem a ver com o sistema dopaminérgico também muito estimulado. Então, muita dopamina também é ruim, né? Está muito estimulado. E a dopamina, como é um neurotransmissor da recompensa, quem tem pouca dopamina é aquela pessoa, por exemplo, que tem compulsões alimentares, que tem tendências para vícios. Por quê? Está buscando algum prazer. Aí come muito, bebe muito, usa droga. Por quê? Para ter aquele prazer momentâneo, porque depois que acaba o efeito dessas drogas, o que acontece? E comida é uma droga, dependendo da sua escolha, é uma droga também, e é vício, e depois passa, né? Aí quando passa, dá a sensação de depressão, de culpa, aí volta tudo, aquele ciclo vicioso. Então, baixa de dopamina. E nós temos neurônios que fazem parte do sistema monoaminérgico, que se projetam pelo córtex e pelo sistema límbico.
né? Então, os neurônios que fazem parte desse sistema são, né, os neurotransmissores. Noradrenalina, a dopamina, serotonina. Então, esses neurotransmissores, junto com a acetilcolina, modulam atividade psicomotora, modula apetite, modula sono, modula humor e baixos níveis de acetilcolina, que a acetilcolina está muito ligada à memória, tá? Então, baixos níveis tem diminuição de memória e poder de concentração, tá? Então, tudo isso está ligado. E uma pessoa também que repõe, né, esses neurotransmissores ou que cuida do intestino e começa a fabricar esses neurotransmissores, mesmo a serotonina, por exemplo, né? Seu intestino já está ok, está legal, está produzindo uma boa quantidade de serotonina. Essa pessoa não vai só ter o benefício do bem-estar, de melhorar sua depressão. Ela vai ter o benefício também de foco, de memória, de concentração. Por quê? Porque a serotonina também fabrica ATP. E o ATP gera energia, a energia melhora tudo isso, concentração, memória. Então, uma coisa não é só para uma coisa. E o intestino inflamado, ao contrário do intestino bom, né, é causa de baixa produção de neurotransmissores. Então, por isso que é importante ativar, como eu sempre falo, o nervo vago, né, que faz parte do sistema nervoso periférico, que se divide, né, sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático, e é tão importante ser regulado porque ele faz a conexão intestino-cérebro. 90% dessa comunicação é intestino-cérebro e 10% é o sistema eferente, que é cérebro-intestino. 90% aferente, 10% eferente. Por isso que a microbiota, o que as bactérias produzem no nosso intestino, que levam, né, essa comunicação de neurotransmissores para o cérebro. Então, se você não tem boa produção de serotonina, seu cérebro também não vai ter, né? Não vai ter essa comunicação, e aí vem as depressões, ansiedades, doenças neurodegenerativas, como a homocisteína alta. Por que ela dá doença neurodegenerativa, né? Porque não está produzindo a serotonina. A gente tem um sistema que chama BH4, B de bola, BH4. Esse BH4, ele que transforma, né, o triptofano em serotonina. Se você tem inflamações pelo corpo, não vai, ou oxidações, por exemplo, não vai ter essa transformação. O BH4 se transforma em BH2, e aí não vai ter essa formação. E esse sistema é dependente do metilfolato. E quando a homocisteína está alta, o que acontece? Geralmente, a B12 e a B9 estão baixas. Então, por isso que homocisteína alta dá doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, demência, falta de memória, além de câncer, AVC e tudo isso que a gente já sabe. Então, olha como que as coisas estão inteiramente ligadas, né? Por isso que tem que estudar, né? Tem que estudar.